Graças a Deus, a paz do Senhor, meus queridos. Sejam bem-vindos no canal da Bênção, oh glória. Hoje quero falar um pouco menos do que os outros áudios. Então quero falar um pouco mais rápido. Nós sabemos que já é do conhecimento de todo o povo de Deus a saída dos israelitas do Egito por obras divinas através de Moisés. Todos nós sabemos aquela história de 40 anos, deserto, travessia do Mar Vermelho. Enfim, a jornada deles teria que terminar em Canaã, terra super abençoada. Como todos nós sabemos, nada faltaria para Israel. Terra fértil, plantação. Então, o que me chama a atenção que quando aquela geração saiu, peregrinaram 40 anos, por consequência do pecado, da desobediência do povo de Deus. Vocês sabem que durante a jornada, Moisés está falando com Deus no monte, demora 40 dias, esse povo não tem a paciência, esse povo não tem, perder a esperança, resolveram convencer Arão para fazer um bezerro de ouro. Por quê? Se você analisar, Israel está dentro do Egito por 430 anos. O que é que Israel via os egípcios fazerem? Qual ou quais deuses que os egípcios adoravam, prestavam culto, ofereciam sacrifícios? Deuses pagãos. Eles não conheciam o Deus de Israel. No entanto, Israel estava lá dentro como escravo por mais de 400 anos. Isso já era quarta geração ali dentro. Passou de 4 gerações até chegar o livramento através da mão de Deus por Moisés. O que me chama a atenção é que esse povo foram morrendo aos poucos por consequência do pecado. Vocês podem observar, quem lê a Bíblia, teve momentos que o anjo de Deus interveio ali e matou vários, tudo por conta do pecado. Resumindo, de mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, vendo a glória de Deus, teve momentos que a glória de Deus descia na tenda da congregação, que eles todos se jogavam no chão, e quando olhavam para a tenda da congregação onde estava Moisés, era como que pegando fogo, e a fumaça tomando conta, e a voz de Deus trovejando, e eles gritavam: ai de nós, que vamos perecer. Era Deus descendo para falar com Moisés. Esse povo estava cansado de ver milagres. Aquele povo estava cansado de ver a obra divina de Deus. Porém, de toda aquela multidão, só entrou 2 servos de Deus. É incrível um negócio desse, só 2 servos de Deus, Caleb e Josué. Moisés, Deus já tinha levado lá atrás, ficou agora Josué no comando e Caleb como auxiliar. Só esses 2 que entraram. E quem é que entrou? Irmãos, durante 40 anos, quem já era idoso, já foram morrendo também. E depois teve o fator, na medida que a geração ia pecando e Deus tratando com eles na jornada, na caminhada, no deserto, foram nascendo filhos, foram nascendo crianças, foram crescendo, são 40 anos. Garotos que saíram de lá com 10, já estavam agora com 30. Ali mesmo já começaram a se juntar, a ter casamento, foram ter criança. Então, quem entrou em Canaã é uma coisa muito interessante. Da primeira leva, a primeira leva que saiu, entrou só Caleb e Josué. Mas entrou a multidão, só que uma outra multidão, que foram sendo gerada, porque a primeira foi se acabando por consequência do pecado. Então entrou Josué e Caleb como um restolho que saiu do Egito. E a segunda geração que foi sendo gerada entrou em Canaã. Agora observa o que aconteceu ali.
Muitos irmãos perguntam, e ali parecia o céu, era como se fosse o céu, porque tinha de tudo para eles, mas é engano pensar isso aí, porque eles, ao chegarem em Canaã, logo de cara, eles teriam que guerrear contra as pessoas que estavam ali, porque aquela terra era já por promessa de Deus para os israelitas. Quem estava ali não era de maneira alguma nativos dali. É povo que foi entrando e morando, mas ali era de Israel. E quando eles chegaram em Israel, tinha todo tipo de plantação. Inclusive, a palavra diz que lá em Israel, lá em Canaã, assim que eles entraram, olha, assim que eles entraram, o que Deus fez? Cortou o maná. Lembra do maná que eles comeram 40 anos? Veja como que Deus, o próprio Deus sendo o que criou o corpo humano, aquele maná, é tipo, a Bíblia fala que é como se fosse um coentro, um tempero. Ele tinha tantos nutrientes ali, que por 40 anos eles comendo aquilo, ninguém morreu com fome, ninguém morreu desnutrido, nem com anemia, porque tinha todo tipo de nutrientes, vitamina, cálcio, tudo que imaginar tinha naquele coentro, porque é impossível comer 40 anos se o tal do alimento, o maná do céu, não tivesse condição de manter o ser humano vivo. Veja o milagre, isso é milagre de Deus, meus irmãos. Agora eles estão dentro de Canaã, quando eles chegam, é a coisa mais linda que eu vejo. Quando eles chegam em Canaã, Deus cortou o milagre do maná. Não tinha mais maná para eles buscarem e catar no chão, não. Porque, ó, Deus queria que eles olhassem assim, ó. Olha lá a soja, olha a mandioca, olha tudo que não tinha no Egito tem para nós aqui. E a Bíblia diz que um cacho de uva precisava de 2 homens para carregar. Aqui eu pegava uma madeira, um homem aqui, outro aqui, o cacho de uva pendurado. Veja que tamanho de cacho de uva. É o tal do maná. Eu imagino a alegria desse povo. Agora, olha o problema. Primeiro problema. O anjo do Senhor falou em Juízes, no capítulo 2. Veja só. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir. Tirou do Egito o povo. E vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. Ó, aqui já está a prova que é a segunda geração que entrou. Porque está dizendo, ó, e vos trouxe a terra que a vossos pais Deus tinha jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Olha, ali está dizendo que o anjo falou: olha, eu disse para vossos pais. E cadê esses pais? Não ficaram no Egito. Foram se acabando no caminho por consequência do pecado. Isso aí a gente vai trazer para os dias de hoje. Quanta gente Jesus tirou do mundo que simboliza o Egito. Conhecer a glória de Deus. Lá, aquele povo, eles viram maná descer do céu. Meu Deus, água, o mar se abrir, só milagre, milagre, milagre. Não bastou para esse povo ter a sensibilidade de crer e de obedecer a palavra. Logo eles já começaram a lembrar do Egito. Começaram a lembrar do que do Egito? É aí que está forte. Por isso que milhares de crentes, cristãos, já morreram e até sem salvação, porque desistiram no metade do caminho, se enveredaram para outros deuses pagãos. E Deus não tem culpa. O que o anjo está dizendo aqui? Ó? Não invalidarei, quer dizer, permanecerei com o meu conceito e minha promessa para vós. Deus nunca invalidou e nunca suspendeu essa promessa, com exceção o pecado. Se o pecado brotar, perde-se a validade. Agora,
Lá está a segunda geração dentro de Canaã. Olha o perigo. Para comer, eles tinham bastante. Água tinha abundância. Gado, ovelhas, camelos, vaca, boi. Ali era abundância, leite e mel. Coisas gloriosas. Coisas gloriosas. Porém, sabia que, chega a me arrepiar agora, Deus não deixa você solto. Nós somos seguros por uma rédea espiritual que é a doutrina, a palavra. Você já imaginou que o cristão que tem temor, qualquer coisinha que ele faz, que ele pressente que o Espírito Santo não se agradou, ele já fica cismado, acha que Deus não gostou. Isso é o crente verdadeiro, né, irmão? Eu acho que Deus não gostou, não. Vou ver aquele negócio lá, vou orar. Eu senti que Deus naquela conversa, naquele assunto, aquele negócio lá, eu senti que Deus, o Espírito Santo parou, o Espírito Santo fugiu, se ausentou. Isso é o cristão verdadeiro, que está sempre se autoexaminando. Mas aquele povo lá em Canaã, irmãos, eles se abastaram, se soltaram, tinha de tudo ali dentro. Só que esqueceram de uma coisa. Olha aqui no mesmo livro de Juízes, capítulo 3, e o versículo 1, ó. Estas, pois, são as nações, veja bem, que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Que quer dizer, aquele povo novato que foram nascendo e foi o povo que entrou em Canaã, eles não participaram de guerras lá atrás que os pais deles enfrentaram. Eles não sabiam puxar da espada, eles não sabiam guerrear. Eles estavam só na bonança, só no come, bebe, churrasco, come, bebe e churrasco, e pegando água na fonte, mil maravilhas. Quem é que não queria estar lá? Eu, você, todo mundo. Coisa abençoada, gente. Não precisava de mercado, supermercado não, esse negócio de sacolinha. Você está com 500 reais, não traz nada. Ali era abundância. Deus falou para Abraão. Só que estas são as nações que Deus não deixou Israel expulsar de Canaã. Outras nações, Deus permitiu que eles tivessem o poder de tirar aquele povo, porque a terra era deles. Mas Deus deixou esses aqui, ó. 5 príncipes dos filisteus. Filisteus, para quem sabe, para quem não sabe, eram os povo briguento, povo nascido para matar mesmo, para arrebentar, para estraçalhar. Lembra de Davi, que enfrentou o grande Golias? Aquele era o povo filisteu. E agora esses 5 príncipes, esses filisteus já estavam se armando para enfrentar Israel, que estava na terra prometida, porque eles não admitiam ter que sair dali. Depois tinha os cananeus, depois os sidônios e depois os heveus. Olha, 1, 2, 3, 4. 4 naçõezinhas perigosíssimas, que se Israel vacilasse ali, porque está escrito, ó, Juízes capítulo 3, e o versículo 1 que eu já li, agora o número 2, ó. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para ensinar a guerra, pelo menos os que antes não sabiam disso. Então observam, esse povo que entrou em Canaã, a segunda geração, não entendia nada de guerra, só ouvia os pais falar que enfrentaram a guerra, tal, outra guerra, mas esses rapazes, esses homens, não tinham a mínima experiência de guerra.
E o que me chama a atenção, vocês podem observar em Juízes 3 em diante, todas essas naçõezinhas perigosíssimas estavam nas montanhas. Você sabe que você estando no alto, mesmo que você não tenha uma boa mira, uma boa pontaria, você consegue acertar a pessoa porque você está em cima. Se não acertar a primeira, acerta na segunda. Quem está embaixo tem que ter muita habilidade para se livrar, mas quem está em cima está no poderio. Então essas nações eram pequenas, estavam em volta na mesma terra de Israel, aos redores, todos em cima das montanhas, vendo a história de Israel. Olha o que acontece. Deus tinha falado, quando entrar em Israel, gente, não se misturem com nenhuma dessas nações vizinhas. Um dia um obreiro me perguntou, mas por que Deus tirou tantos os outros e não tirou essa turma que estava ali perto? Eu falei, você não sabe por quê? Aquele povo entrou, só estava comendo e bebendo e churrasco e tudo de bom. Não sabiam guerrear. E as nações em volta já tinham revolta porque não queria que o povo de Deus entrasse. E Deus já sabia o que ia acontecer depois. Ele é onisciente. Por isso que Deus já preveniu, olha, chegando lá, não se misture com os heveus, com esse povo todo, porque se misturar, eu vou punir vocês. Tudo bem. Olha o que aconteceu. Eles estão todos lá, e é muito forte, ó. Agora eles estão comendo e bebendo lá. Olha o que acontece. Juízes 3, versículo 5. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, ó, lembra dos cananeus? No meio dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, e heveus e jebuseus. Olha, tudo quanto é eu no final, o negócio é feio. E depois está assim, ó. O que os filhos de Israel fizeram no meio de todas essas nações pagãs, cada qual tinha os seus deuses? O que Israel, tendo um Deus verdadeiro, como que eles se comportaram no meio de nações pagãs em volta de Canaã? Olha, qual foi a atitude deles? Lá no capítulo 2 está dizendo, o anjo disse, não invalidarei a minha promessa para vocês. Quer dizer, não se tornará nulo. O que Deus falou, ele cumpre. Mas tem critério. O problema do crente é o critério que não tem às vezes. Olha o critério. Esse povo estando lá agora, dentro de Canaã, eles tinham água, comida, lavoura, pasto, gado, riquezas, bênção. Os homens tinham mulheres, as moças tinham homens. É uma bênção total, parecia o céu. Só que eles fizeram o que, ó? E, habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, no meio de quem? Dos inimigos, em volta. No meio dos cananeus, o povo de Deus é só o sangue do Cordeiro, viu? Nós, né? Nós só o sangue do Cordeiro. Para Deus nos tolerar, só o sangue de Jesus. Aqui, ó. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, amorreu, perizeu, eliseu, heveus e jebuseus, ó o perigo, ó. Tomaram de suas filhas, Israel pegou as filhas deles para si, olha, tomaram de suas filhas para si por mulheres. Vocês estão entendendo? Os homens de Israel, tendo já as mulheres ali, a bênção de Deus, eles começaram a olhar para o jebuseu, heveus, amoreu, e começaram a ver as mulheres estranhas, diferentes. A cobiça foi grande. Começaram a trazer para eles. Um rapaz ia lá trazer uma menina, outro ia lá trazer outra mulher,
E começou a encher, o meio de Canaã começou a encher de mulheres estranhas. Eita Deus! A palavra mais certa é essa, é bagaceira. A desgraça estava feita. Por que será? Eu acabei de falar, ele já tinha tudo. Tudo. Se é casado, tinha mulheres. Agora, eles vão se meter com as próprias mulheres dos jebuseus, dos heveus, dos heteus, dos filisteus. O que aconteceu? Essas mulheres, quando vinham e se filiavam no meio de Israel, tudo mulheres estranhas. Eu acredito que as outras mulheres de Deus ficavam todas olhando indignadas. Acontece que cada mulher que vinha dos heteus, dos jebuseus, dos filisteus, cada uma dessas nações tinha deuses diferentes. E não era o Deus criador dos céus e da terra que Israel pertencia, não. Ali era coisa pagã, tinha até a obra de Satanás no meio ali. Todas elas tinham a tradição da família delas. Com certeza algumas delas traziam na bagagem, já que estavam morando com o povo de Deus ali, trazia algum papelzinho, com alguma coisinha que você já sabe, a idolatria, um santinho. Trazia coisa dos pais, trazia objetos pequenos que não tinha nada a ver com o Senhor Deus verdadeiro. Primeiro pecado, mistificação, mistura de raça. Já tinha as esposas, tinha as mulheres, mas buscava mulheres das nações pagãs. Essas mulheres vinham se infiltrar no meio. Enquanto esses homens de Deus que estavam felizes porque tinham mulheres diferentes, era um grande laço de Satanás. Porque foi o meio pelo qual o diabo disse: eu vou entrar no meio desse povo através da mistificação. Qual foi a mistificação? Trazendo mulheres. E o diabo sabia que o problema do diabo não era o tamanho do pecado, de adultério, de prostituição e promiscuidade que os homens de Deus estariam fazendo com as mulheres. O que o diabo queria é que misturasse os deuses, que trouxesse os deuses de lá para cá. Isso vale dizer que a mulher era uma isca, então. Então a mulher era uma isca, aquelas mulheres eram uma isca. Sem aqueles homens de Deus, eles estavam cegos, um véu na cabeça, uma venda nos olhos, não enxergando que laço que eles iam cair. Eles estavam plantando a semente. As mulheres trouxeram e agora tinha vários deuses. Aonde, meu irmão? Pelo amor de Cristo, aonde? Dentro de Israel. Dentro de Israel. Jesus amado. Mistura de deuses. O diabo sabe como tirar você da presença de Deus. Até através da porta do emprego. Até através de uma amizade no seu trabalho. Está assim de jeito que se arrebentaram. Com pessoas do trabalho. Com gracinha. Com insinuações. Com mensagenzinha. Com coisinhas. Muita amizade. Amizade colorida. E daqui a pouco o diabo traz deuses pagãos e joga no meio da igreja e explode com crente, explode com obreiro e obreira. Eita Deus! Como é que Deus ficou nessa? Deus não perde tempo e Ele pune. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus. Servir, olha os irmãos israelitas, meu Deus, olha o que eles fizeram, ó. E serviram aos Baalins e Azerote, dois demônios, dois deuses pagãos do inferno. Quem é que estava servindo esses deuses, irmãos? Os homens de Deus. Olhares carnais, olhares de cobiça, olhares promíscuos. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Glória. Todo o teu corpo terá luz. É forte. Aqui está dizendo, eles... Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele os vendou. Desculpem. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele os vendeu em mão de Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram ao rei da Mesopotâmia 8 anos. Eita, bagaceira do inferno. Tava bom, não tava? Por causa que mistura as mulheres, prazer, sexo, alegria, pasto, uvas, tudo. Não se importaram com que, quando as mulheres chegaram, sendo que eles tinham as irmãs israelitas, povo de Deus, mas quando olhavam na casa dos crentes, tinha uma mulher de uma nação daqui, de uma nação de lá, todas elas tinham uma coisinha com elas, um deusinho, as imagens, idolatria, e o diabo já dominando. A ira do Senhor se levantou contra. Vocês estão vendo aí, ó? Toda aquela alegria acabou. 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 Cuidado. Tu tá ganhando um saláriozinho razoável. Tu tá com uma certa empresa. Tu montou seu próprio negócio. Eu estou falando aqui com cristão. Deus está dando essa palavra para cristão, por mais que esteja aberto para quem queira ouvir. Mas aonde servir essa palavra, pode tomar para você. Eu não estou falando no ar. Eu não estou perdendo tempo. Aleluia. Deixa eu ver quantos minutos está faltando. Daqui a pouco mais uns 2 minutos. Deus permitiu que o rei da Mesopotâmia fosse lá, tomou conta de todo Israel. Cadê a uva? Cadê o pasto? Cadê os boi gordo? Cadê a novilha cevada? Cadê a água? Cadê a alegria? Cristão que começa a gozar muito a vida tem que ficar esperto. Você sabe o que é o rei da Mesopotâmia chegar lá e falar assim, todo mundo agora está dominado. E o próprio Deus entregou eles na mão daquele rei. E a primeira coisa foi dominar eles com dureza, com castigo. 8 anos custou. Tiveram que trabalhar para gente estranha. Aquele povo veio comer do que era bom de Israel. O rei, com toda certeza, dominou aquilo tudo. E o pior de tudo é que aquele povo já não invocava mais o Senhor e já não lia mais a Bíblia. E aquelas crianças, aqueles jovens que nasceram dentro de Canaã, já não sabiam mais nada sobre Deus. Ó. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Tem pai, tem mãe aí, que diz assim, quando eu era criança, minha mãe ia para a igreja. Quando eu era criança, meu pai ensinou na escola dominical. Hoje você tem filhos, e você nunca mais levou a sua criança aqui, ó. Sua criança está crescendo, já vai para a faculdade, não sabe absolutamente nada disso aqui. Mas aquele rei que Deus mandou lá, ele vem em sua casa também. Para dominar. Para que isso aí? Precisa se acordar. Não fosse Deus levantar um juiz de Deus lá na frente, depois de todo esse povo gritar, gemer, e prometer que não ia buscar mais nenhuma mulher de lá, nem trazer imagem de lá para cá, que quando chegaram à conclusão de humildade, Deus levantou um juiz no meio de Israel, guerreou e tomou o povo da mão daquele rei, e voltou outra vez para Canaã.
Não deixe isso acontecer. 8 anos na mão do inimigo, 8 mãos nas mãos do diabo, não é fácil. O que você tem está escrito em Apocalipse. Guarda a tua coroa. Glória, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida eterna. Permaneça inabalável e não se encante com nada deste mundo. Permaneça em Cristo. Ensina os filhos, oriente que existe um Deus, para que as filosofias deste mundo, as ideologias não façam a mente do seu filho e da sua filha, para que não seja dominado pelo diabo depois. Deus abençoe. A paz do Senhor. Eu peço, compartilhe com o povo. Me envia comentário. Eu estou recebendo muitos comentários. Glória a Deus. Passe para os demais. Eu vos abençoe. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Aldo Cavalcante, a Igreja Templo de Deus no Brasil, no litoral norte de São Paulo. Oh, glória! Um beijo na alma. Amém? Amém.